Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia para vocês que têm acompanhado e têm visto aí os nossos vídeos, tá? Hoje eu resolvi falar sobre dois caminhos, né? Eu sei que muitas das vezes você vai ficar indeciso, vai ter que tomar decisões na sua vida, mas a Bíblia mostra claramente sobre dois caminhos, né? Se a gente for parar para pensar, existe o lado do bem e existe o lado do mal. E assim também não é diferente na nossa vida espiritual. Existe a vida espiritual boa ao lado do Senhor Jesus e existe a vida espiritual também do lado maligno, né? Que é a da perdição eterna. E a gente precisa fazer as nossas escolhas quando nós ainda estamos vivos, né? Isso é a coisa mais importante que nós precisamos fazer. Quando nós fazemos as nossas escolhas baseado não naquilo que nós sentimos, mas naquilo que nós reconhecemos a verdade e a nossa situação, a gente pode ir sim ao lado do Senhor Jesus e ter certeza de estar no reino dos céus, de estar ao lado do Senhor, tá certo? Então hoje eu separei aqui dois exemplos, né? Um versículo, até um versículo bem longo. A gente vai ler esse versículo juntos, que ele fala sobre dois homens, apesar de serem dois homens, diferentes condições sociais, mas que também tiveram as mesmas oportunidades, né? Então eu quero que você leia esse versículo junto comigo para a gente estar meditando nele. Vamos ler esse versículo. Diz assim, ó: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que interessante, irmãos. Aqui nós temos dois homens, né? E talvez você vai dizer assim, mas é injusto, né? Porque aquele homem tinha tantas coisas, tantas riquezas, né? Mas, amados, o reino dos céus, né? Para você ir para os céus, não é feito daquilo que você tem aqui na terra, porque isso não é somado ao reino espiritual, aquilo que nós temos aqui na terra, mas sim de um coração contrito e arrependido. A Bíblia diz claramente que um coração contrito e arrependido Deus não vai desprezar. Então nós precisamos entender isso. E muito menos era condição social. Ambos os homens, eles foram criados por Deus, né? Que a Bíblia diz, né, que o rico e o pobre têm uma coisa em comum. As mãos que fizeram o rico foi a mesma que fizeram o pobre. Ou seja, Deus deu a mesma condição para tantas pessoas ricas quanto as pessoas pobres, de elas poderem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas aqui a gente vê uma realidade que aconteceu. Um foi para o seio de Abraão, tá? Que é o céu, e o outro não foi. E talvez você pense assim, mas por que aconteceu isso? Simplesmente existe uma palavra que ela é definida: arrependimento. Amados, muitas pessoas hoje em dia, elas querem entrar nos céus, elas querem ir para o céu, mas elas não querem se arrepender. A primeira coisa que nós precisamos para entrar no reino dos céus, né, primeiro é o arrependimento. Você precisa entender que você é uma pessoa pecadora, que você é uma pessoa que já nasceu, sabe, com a raiz do pecado, e que não há outra solução, não há outro remédio a não ser o próprio Senhor Jesus. E essas duas realidades que aqui foram mostradas, realidades que todos os dias elas acontecem. Talvez hoje você não está vendo uma realidade assim, mas em tantos outros lugares ao redor do mundo está acontecendo isso nesse exato momento. Quando o Senhor Jesus morreu, havia ali o Senhor Jesus crucificado no meio, e ali haviam dois homens, né? Havia um homem que estava blasfemando e havia o outro que ele reconheceu. Ele disse assim: olha, você
Você não teme a Deus, nem ainda estando na mesma situação. Nós estamos aqui porque é justo. Os nossos feitos, né, mereciam isso. O que era aquilo? Reconhecimento de que ele era um pecador. E aqui a gente tem o mesmo padrão. Aqui a gente tem as duas pessoas com duas escolhas e ambas escolheram caminhos diferentes. E é por isso que eu deixei o título de hoje, o caminho que leva a Deus, né? Porque existem muitos caminhos, amados, que as pessoas vão dizer, olha, este caminho te leva a Deus, este outro caminho te leva a Deus. Mas quando Jesus disse na palavra dele, dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer simplesmente que o único caminho para o céu é o Senhor Jesus. Então, quando este homem, ele, apesar de ser um homem rico, ele tinha todas as oportunidades e até melhores para entrar no reino dos céus, mas não conseguiu. Provavelmente, é óbvio, né? Esse homem estava o quê? Preso a riquezas. Você vai ver a Bíblia falar de um jovem, um mancebo, que chegou perto do Senhor Jesus e disse que estava cumprindo toda a lei. Ele disse que estava guardando os mandamentos, né? E a gente sabe que isso não é possível, né, plenamente, né, guardar todos os mandamentos, né? Mas quando o Senhor Jesus disse para ele assim, que era para ele vender tudo que tinha, repartir com os pobres e seguir a ele, aquele jovem se entristeceu muito. Por quê? Porque o coração dele estava preso nas riquezas. E amados, vamos falar a verdade, né? Você que está aí do outro lado me assistindo, talvez você pense, eu sou uma pessoa rica e eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo. Amados, sempre há alguma coisa na vida que nós precisamos analisar que está fazendo falta. Sempre há alguma coisa nas nossas vidas que nós precisamos. Sabe aquele vazio que de repente você tem no seu coração e você não sabe? Você é rico, você já comprou o carro que você queria, você já comprou a moto, a casa que você queria, todas as coisas que você queria, agora você tem. Mas você ainda não tem, sabe, aquela alegria. Você nunca está satisfeito porque está faltando algo. E amados, quem pode plenamente encher os nossos corações é o Senhor Jesus, né? Somente Ele pode encher os nossos corações. Então, quando você aceita Jesus, você simplesmente está também garantindo a passagem para o céu, a passagem em vida. Essa passagem que o Senhor Jesus assina para você, ela é em vida, não é depois que você... Eu acho interessante isso, porque muitas pessoas pensam, depois que eu partir dessa vida, eu vou desfrutar da vida eterna. Amados, a gente precisa entender uma coisa. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, né, a vida eterna ela já começou. A sua vida é como se fosse no mundo espiritual, a sua vida foi zerada e ela começou tudo do zero e agora você vai seguir um novo caminho. Então a gente precisa se converter, se fazer novo de novo. A Bíblia diz, né, que aquele que está em Cristo, né, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E amados, pessoas que não abandonaram seus pecados, pessoas que não quiseram, né, desprezaram a graça do Senhor Jesus e mesmo assim depois elas querem ter uma oportunidade de entrar no reino dos céus depois que partirem. Isso é impossível, tá? Então aqui a gente vê duas realidades e que isso acontece todos os dias. Todos os dias da nossa sociedade, a gente vai ver nos jornais, nas notícias. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você hoje. De que lado você está? Qual será, no final do destino da sua vida, o lado que você vai? Aqui temos dois exemplos claros. Não tem como, sabe, você ficar entre um muro. Você ficar, eu vou, não vou. Ou você aceita Jesus, ou você não aceita Jesus, sabe? Eu acho interessante que muitas pessoas dizem, né, principalmente em dias mais tensos, elas dizem assim, descansou em paz, né? É uma expressão muito comum. Amados, eu entendo que isso é uma confortação para as outras pessoas, mas talvez a realidade das outras pessoas são muito diferentes, né? Esse homem tinha tudo, ele tinha riquezas e Lázaro, ele não tinha nada. O próprio Senhor Jesus falou que quão difícil
é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo o fio de uma agulha, né? O que ele estava querendo dizer? Que não é impossível um rico entrar no reino dos céus, que ele pode entrar sim, mas o problema do rico é simplesmente se ele se deixar levar pelas riquezas. Quando eles se deixam levar pelas riquezas, eles não conseguem entender que quando eles partirem, o dinheiro pode comprar tudo aqui na terra, mas não pode comprar a salvação. Porque a salvação, ela já foi comprada com sangue lá na cruz do Calvário e não há preço nenhum. A redenção de uma alma, o valor de uma alma é muito caro. Nem se você juntasse todo o dinheiro que tem no mundo, você não conseguiria comprar a redenção de uma alma, tá bom? Então eu quero que você pense nisso. Existe só um caminho que leva ao céu, que é Jesus Cristo. Os outros caminhos são simplesmente armadilhas de Satanás para que as pessoas possam ficar cegas espiritualmente. E quantas vezes, amados, a Bíblia nos alerta, ela diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam-lhes a luz do Evangelho. O que a Bíblia está querendo dizer? Está querendo dizer que o Deus desse século, né, não os deuses, né, no singular, que é o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas. Talvez é algo óbvio que as Escrituras nos revelam, mas está escrito nas Escrituras, mas Satanás vai lá, ele cega o entendimento das pessoas, ele coloca outros caminhos, coloca as coisas que não existem e simplesmente ele consegue sim levar muitas almas para a perdição eterna. Isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade que acontece todos os dias e eu quero que você pense isso hoje. Qual é a sua realidade depois que você partir? Será que se hoje Jesus voltasse ou de repente você partisse dessa vida, você teria uma segurança para onde você iria? Será que você tem certeza para onde você vai? Onde você vai depois que você partir? Ou você ainda está em dúvida? Então eu quero que você pense nisso, eu quero que você reflita que o caminho para a vida eterna é em vida. Boca fechada não pode confessar mais a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Tá bom? Amados, essa foi a mensagem de hoje. E eu vou convidar você para a gente estar orando juntos, né? Eu quero que você ore junto. E no finalzinho eu peço que você clique no botão de compartilhar. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes. Assim a gente vai poder estar fazendo uma corrente de oração também, né? E pode alcançar mais pessoas, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, eu te agradeço e te louvo mais esta vez esta oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar aqui falando para mais pessoas da tua palavra. Pai Celestial, existe um inimigo que tenta traçar tantos outros caminhos diferentes, caminhos que não conduzem à salvação, mas que no final deles são os laços do passarinheiro, caminhos de armadilhas que levam as pessoas a ruínas. Pai, eu te peço que as pessoas hoje possam estar abrindo os olhos para uma realidade, que só o Senhor é Deus e somente o Senhor pode levar ao céu. Pai, eu peço que o Senhor abra o entendimento das pessoas, que elas hoje venham a entender que o Senhor pode nos conduzir de volta ao caminho ao lar, a casa celestial, a qual não foi feita por mãos humanas, mas pela tua própria mão. Pai, eu te peço por pessoas que estão desesperadas hoje, pessoas que hoje não sabem qual caminho elas devem seguir, pessoas que estão hoje atemorizadas por tantas coisas que têm acontecido. Mas Pai, eu te peço, pelas pessoas que têm ouvido, que elas possam estar entendendo o caminho da verdade, que elas possam estar agarrando firmemente as tuas mãos, para que o Senhor possa estar conduzindo-as novamente de volta para casa, de volta para o lar. Pai, tira a armadilha, a cegueira do entendimento das pessoas, para que elas consigam ver e enxergar, não por força, mas pelo teu Santo Espírito, a verdade do Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, e eu oro pela vida dessas pessoas, para que elas reconheçam o caminho da eternidade, que é o Senhor Jesus. Todas essas coisas eu te peço, mas também agradeço ao Senhor, e por essas pessoas que estão aqui hoje, que o Senhor possa estar conduzindo elas sabiamente para a salvação em Cristo Jesus. Que assim seja, segundo a tua vontade, e em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Essa foi a mensagem de hoje. E compartilhe com seus amigos. Um forte abraço. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.